Nessa aula, nós vamos aprender a colocar verbos regulares em inglês no passado e a pronunciar corretamente esse ED, que é a marca registrada de verbos regulares no passado. E para colocar um verbo regular no passado é bastante simples. Tudo o que precisamos fazer é adicionar ED ou simplesmente D se o verbo já terminar com um E, e em alguns casos, não em todos, verbos que terminam em Y devemos substituir primeiro este Y por I e só depois adicionar ED. E é tão simples quanto isso. Agora, meus amigos, a pronúncia desse ED é que não é tão simples assim. Isso porque esse ED pode ser pronunciado de três maneiras diferentes. Esse mesmo ED você pode ouvir como id, id, ou então na segunda forma como de, ou na terceira como t, t. Esse som então de T, 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 certo? Então, vamos começar com a primeira forma. Na primeira forma é simples, é relativamente simples. Todo verbo que termina com um som de T ou D, e essa parte é muito importante, eu quero que você preste bastante atenção. Todo verbo que termina com um som de T ou D, esse ED lá no final vai ter o som de id, certo? Como nos seguintes exemplos. Por exemplo, temos aqui então querer, want, precisar, need, durar, last, esperar, wait e aceitar, accept. Então, colocando esses verbos do passado, want passa para wanted, wanted. Você consegue então ouvir esse som de ed lá no final, esse it lá no final, certo? No inglês americano você vai ouvir mais como wanted, wanted. Need passa então para needed, needed. Last, lasted, lasted. Wait, waited, waited. E aceitar, accepted, accepted. Então, você consegue ouvir com uma certa clareza esse ED lá no final. Wanted, wanted. Agora, vamos ver alguns exemplos onde esses passados regulares se encontram no meio de frases, porque aí o som pode variar um pouquinho. Eu queria vê-lo. Em inglês, I wanted to see him. I wanted to see him. Você percebe então que o D do wanted não é tão perceptível assim? Preste atenção. I wanted to see him. Isso acontece bastante em conversa corrida. Eu precisava. Em inglês, então, eu vou dizer I needed it. I needed it. Repara então que os dois Ds se encontram entre vogais. Essa é a razão pela qual o último D do need soa como o nosso R em português. I needed it. Já na frase eu precisava de você, a coisa muda um pouquinho. Em inglês você vai então dizer I needed you. I needed you. Agora vamos para a nossa regra número 2, certo? Em inglês tem algumas letras que provocam um som chamado de voiced sound. Voiced sound. Uma tradução equivalente seria algo como som pronunciado ou som expressado. Algo mais ou menos parecido. Não é literal, é uma tradução equivalente. E algumas dessas letras que produzem esse som são então o G, L, R, Z, W, M ou N. Essas são apenas algumas delas. E por que elas são chamadas de voiced sound? Isso porque certas palavras ou verbos que começam com essas letras, quando são produzidas, provocam uma vibração na nossa corda vocal. Por exemplo, eu quero que você faça comigo este exercício. Coloque a sua mão na frente do seu pescoço, como você vê nessa imagem. E em seguida, pronuncie comigo essas palavras. Good, good. Você percebe quando você diz g, g, g? Esse som de G provoca uma vibração na nossa corda vocal. Good, good. Então, é essa vibração que transforma essas letras numa voiced sound, certo? Isso acontece com todas as palavras que você vê aí, como love, love. Você consegue sentir a vibração no início da pronúncia, certo?
Você pode experimentar com mom e com knew. Vai acontecer a mesma coisa. Então, todo verbo no infinitivo que o som inicial provoca uma vibração na nossa corda vocal, o ed no passado, então, vai soar como de, certo? Como nos seguintes exemplos. Temos então esses verbos: permitir, allow, ondular ou agitar, wave, chover, rain, amar, love, julgar, judge e coçar ou esfregar, rub. Então, no passado, allow passa então para allowed, allowed. Repara então que eu não disse allowed, eu disse allowed, allowed. Tem então esse som de D no final. Wave passa para waved, waved. Rain, rained, rained. Love, loved, loved. Judge, judged, judged. Rub, rubbed, rubbed. Certo? Uma dica de pronúncia que eu dou para você é eliminar o E no meio desses verbos. Como você vê nos verbos que eu coloquei lá entre parênteses. Você eliminando o E, a pronúncia fica bem mais fácil. Então, wave, você vai dizer waved, waved, e não waved, certo? Agora, vamos ver algumas frases onde temos alguns desses verbos no meio. Ela me amava. Preste bastante atenção na pronúncia. She loved me. She loved me. Você percebeu que o D quase que não foi pronunciado? Ele é bem baixo na hora da pronúncia, quase que não se ouve. Isso acontece porque, em inglês, toda vez que uma palavra termina com uma consoante e a palavra seguinte também começa com uma consoante, a consoante da primeira palavra é quase que eliminado. Ele é muito baixo na hora da pronúncia, quase que não se ouve. Agora, no exemplo a seguir, o D já é bem mais perceptível. Eu vou dizer então, she loved it. She loved it. Certo? Eu o permiti. I allowed him. I allowed him. Mas no inglês americano, geralmente esse H do him é mudo. E uma vez que o H do him é mudo, então o D do allowed fica entre duas vogais. O que quer dizer que no inglês americano você pode ouvir essa frase como I allowed him. I allowed him. Na regra anterior, nós vimos algumas letras que provocam um voiced sound. Voiced sound. Já nessa terceira regra, nós vamos falar então das voiceless sound. Voiceless sound. Ou, numa tradução equivalente, sons não pronunciados, certo? Algumas dessas letras que provocam essas voiceless sound são então o P, o F, a junção do SH, CH, S ou SK. Então, acontece que o som provocado por essas letras não produzem a mesma vibração que nós vimos na regra anterior. Então, coloque a sua mão no mesmo lugar de novo e agora pronuncie esse verbo. Tape, tape. Você percebe quando você diz p, não produz nenhuma vibração na sua corda vocal? E o mesmo vai acontecer com todos os verbos que você vê aqui. Então, todos os verbos que não seguirem essa regra, que o som final não produzir essa vibração na corda vocal, o ED final vai ser pronunciado como t, t, certo? Como nos seguintes exemplos. Watch, assistir, passa então para watch it. Watch it. Wash, que é lavar, passa então para wash it. Wash it. Repara então no som de T lá no final. Wash it. Wash it. Não é washed, washed, é wash it. Wash it. Ask significa perguntar, passa então para ask it. Ask it. Relax, que é relaxar, passa então para relaxed. Relaxed. E love passa então para laughed. Laughed. Eu relaxei ou descansei com a Emma. I relaxed with Emma. I relaxed with Emma. Repara então, relaxed,
relaxed. Você fala demais. You talked a lot. You talked a lot. Talked. Talked. Eu ri no cinema. I laughed at the movie. I laughed at the movie. Laughed. Laughed. Ela beijou a bebê ou a criança, também poderia ser, né? She kissed the baby. She kissed the baby. E para a aula de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. E você deve ter percebido que não é nada muito complexo. Não é tão confuso assim. No princípio você terá que fazer isso conscientemente, caso você for um iniciante. Mas com o passar do tempo, quanto mais você praticar, mais natural isso vai se tornar. E você passará a aplicar essas regras sem sequer precisar pensar. E eu sugiro que você pesquise mais algumas aulas. Tem várias aulas aqui no YouTube sobre esse assunto para te ajudar melhor. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça, deixa um like se você gostou dessa aula. E eu vejo você dentro da próxima aula.